Então, pessoal, agora vamos falar sobre Brasil, México e Argentina, ok? Então, Brasil nós conhecemos, né, basicamente, mas a forma que foi industrializado esses três países foi quase que iguais, vamos dizer, se não igual, que eles começaram a industrialização em meados lá do século XX, com primeiramente foi unidades fabris, né, fábricas pequenas, não tinha mais essa estrutura que nós conhecemos hoje em dia. O Brasil desenvolveu principalmente a partir dos barões do café, com a crise que houve, eles começaram a verificar qual tipo de outro serviço eles poderiam fazer e começou a criar outras fábricas, primeiramente de tecidos e depois com alguns bens de consumo, ok? Então as indústrias fabris eram basicamente artesanais, né, um local e alguns bens de consumo, né, bem comum, bem simples, vamos dizer assim. A substituição foi principal, né, de importações, foi criando assim um parque industrial justamente porque estava ocorrendo a guerra e alguns países estavam voltados principalmente à fabricação de armamentos e armas. Já o Brasil teve que se industrializar, vamos dizer assim, mais rapidamente, na forma de tentar suprir, no caso, o consumo que existia aqui. Então eles tiveram que produzir as coisas para seu próprio sustento, vamos dizer assim, já que os países americanos e europeus estavam voltados para a guerra, né? Então, técnicas controladas pelas nações ricas, máquinas e também suprimentos, né? Todo o maquinário que, vamos dizer, que era enviado para o Brasil eram ultrapassados e enferrujados de segunda mão, uma coisa que só posteriormente, né, mudou um pouco. Mas toda a tecnologia de ponta que existe fica nesses países. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve essa expansão de empresas transnacionais, né, multinacionais, em busca basicamente de reservas naturais, né, produtos primários, vamos dizer assim. O mercado consumidor também era grande, uma mão de obra barata e vantagem também do governo. Doações de terreno, isenção de impostos, tudo isso chama essas empresas a ir para esses territórios, ok? Então houve essas criações também de empresas estatais, ou seja, o governo controla essas empresas. Então teve uma reação, né, por grande parte da população nacionalista, até mesmo para evitar que as empresas estrangeiras se apoderassem dessas riquezas nacionais. Foi até mesmo a criação da Petrobras. Até hoje ainda pertence, né, ao governo, tem também os Correios que pertence, entre outros, né, órgãos. Okay? Então o Estado acaba atrair capital transnacional por meio da oferta de uma infraestrutura que já estava tendo, né, no caso, na época. Okay? Então, forma-se investimentos estrangeiros, no caso são privatizações, ou seja, venda dessas empresas governamentais para empresas privadas, que tenham, no caso, donos, onde o governo não, né, detém o poder mais. Um exemplo foi a Vale do Rio Doce, que acabou sendo vendida e agora só se chama Vale. Okay? Era do governo, acabou sendo vendida. Então, houve uma abertura de mercados internos aos produtos estrangeiros, né? Ou seja, a eliminação de algumas barreiras alfandegárias, que não são todas, mas existem alguns produtos estrangeiros que vêm de fora sem nenhum tipo de taxação. Então, isso também favoreceu, foi até mesmo a criação dos blocos econômicos, né? O Brasil e a Argentina são países que têm, no caso, esse pacto, né, no caso, formam esse bloco. Então, algumas faltas de políticas nacionais, desenvolvimento socioeconômico que gera também um desemprego e uma desestruturação social. O que é isso, né? Ou seja, as indústrias acabam gerando pouco emprego, pois usam tecnologia avançada. E isso faz com que, né, cada vez mais a mão
fique mecanizada, atendimentos eletrônicos, né? Hoje em dia você vai ao banco, você não precisa, na verdade, ir ao banco se você não quiser. Você faz qualquer tipo de transação bancária através de um celular, né? Então isso acabou tirando a vaga de um monte de vamos dizer, né, de pessoas que trabalham no banco, né, no caso. Então, bancário, né? Então acaba que, tipo, por exemplo, antigamente ele necessitava de várias pessoas para atender a quantidade de pessoas que tinham para ser atendidas num dia no banco. Então hoje em dia os caixas eletrônicos já elimina alguns postos e o celular também, né, a internet acabou também falam que daqui a alguns anos não vai existir banco físico. Só vai para lá para conversar com o gerente para resolver algum tipo de problema que tem que ser presencial. Tá? Então daqui a alguns anos não vai existir aquele bancário ali que fica pegando dinheiro para pagar as contas, não vai ter. Então as transnacionais também promovem uma reestruturação dos funcionários e demissão também maciça. Ou seja, quando você acaba vendendo uma empresa que é do governo, eles acabam, né, fazendo alguns tipos de acordo para que ocorra algumas demissões voluntárias e outras acaba permanecendo aqueles funcionários até mesmo eles se aposentarem e depois só não vai ter, no caso, concursos para entrar nessas vagas que, no caso, ficaram de domínio agora do mercado privado. Ok?